Pessoal, então, seguinte, qual que vai ser a dinâmica inicial? A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é uma revisão de linhas do tempo, certo? Então, em termos processuais, em termos de peça, para ficar mais fácil de vocês identificarem, nós vamos ter aqui várias linhas do tempo de alguns momentos processuais, dos principais momentos processuais que a prova pode cobrar de vocês. E aí eu vou fazendo algumas memorizações, algumas revisões de temas em específico. Então, vou começar aqui. Olha só, como que começa um processo via de regra? O processo via de regra, ele vai começar com uma reclamação trabalhista. Por isso que quando a gente estuda lá nas primeiras aulas, ou quando a gente debate, olha, você lê um exercício, um caso prático processual, e não existe processo, esse processo precisa começar. Então, vai ser uma petição inicial. Se é o empregador lhe procurando para pagar, é uma ação de consignação de pagamento. Se é o empregado lhe procurando, dizendo, informando que teve eventuais direitos suprimidos, aí nesse caso seria uma reclamação trabalhista, certo? Essa reclamação trabalhista é a estrutura da petição inicial: endereçamento ao juízo, aí qualificação, pode ter 5 elementos nela: trâmite preferencial do feito, tutelas, pagamento de custas, prevenção e benefício da justiça gratuito, trato PP-Bem, tese de mérito, fato, direito e pedido, e os requerimentos do não pega HPV: notificação, procedência, honorários, provas e valor da causa. Beleza. Essa reclamação vai ser registrada, ou seja, vai ganhar um número de processo e ser distribuída. Por isso que, depois das petições iniciais, quando a gente faz uma contestação, ou quando a gente faz um RO, nós temos o processo número tal. Porque a partir do momento que você propôs a petição inicial, propôs a reclamação trabalhista, ela ganha um número de processo e é distribuída, registrada e distribuída. Vai haver a notificação do reclamado. Essa notificação é um ato da própria vara do trabalho, tá? Só um segundo, gente. Aí. Essa notificação é um ato da própria vara do trabalho, tranquilos? E ela vai notificar o reclamado acerca da audiência. A audiência vai ter o pregão, que é chamar as partes para dentro da sala de audiência. Essas partes serão qualificadas e vai haver uma primeira tentativa de conciliação, especificamente no rito ordinário. Havendo acordo, e se o juiz homologar, porque lembrando que juiz não é obrigado a homologar acordo. O juiz é obrigado? A nada. Então, pode ser que eu, de repente, faça um acordo e o juiz não homologue. Então, havendo acordo, e se o juiz homologar, ele vai proferir uma sentença recorrível. Não havendo acordo, ou se o juiz não homologar, aí é aberta a contestação. E aí, lembrando, a contestação eu junto até antes do início da audiência. Ou, se eu não juntá-la até antes do início da audiência, eu vou fazê-la de maneira verbal. Qual o prazo, professor, do verbal? 20 minutos durante a própria audiência, certo? Estrutura da contestação: endereçamento, processo número tal, qualificação. E aí o artigo fundamento 847 da CLT. E aí nós temos aquele mnemônico que prega também, PPMRR. Pode ter preliminar, artigo 337 do CPC, prejudicial, artigo 11 da CLT, ou artigo 7º, inciso 29 da Constituição, prescrição nesse caso, né? Mérito, fato, o que o reclamante pediu, direito, por que ele está errado, pedido, requer a improcedência do pedido. E aí nós vamos lá para os reconvenção, artigo 343, e requerimentos. Então, PPMRR, preliminar, prejudicial, mérito, reconvenção e requerimentos, certo? Prova, sempre tem tudo isso? Não. Pode ter preliminar, pode ter reconvenção, pode ter prejudicial. Normalmente, o que sempre vai haver é o mérito e o requerimento, beleza? Então, tem a contestação. Depoimento das partes e oitiva de testemunhas. Vai ter um prazo para as razões finais. Inclusive, se eu suscitar a prescrição aqui nas razões finais, tem que ser conhecida, tá? Não se conhece de prescrição que não foi suscitada na instância ordinária. Quando que termina a instância ordinária? Na sentença. Ou seja, se eu suscitar a prescrição antes da sentença, ela tem que ser conhecida, beleza? Razões finais. Segunda tentativa de conciliação. Havendo acordo e o juiz homologou, sentença recorrível. Não havendo acordo, o juiz profere a sentença. E da sentença que julgou a reclamação trabalhista, cabe RO, certo? Então, alguns cuidados. Vamos lá. O processo começa com uma reclamação trabalhista, ela vai ser registrada, distribuída, vai haver a notificação do reclamado acerca da audiência. Na audiência ao pregão, para as partes adentrarem a sala de audiência, elas serão qualificadas primeiro tentativa de conciliação. Havendo acordo, se o juiz homologar, a sentença é recorrível. Não havendo acordo, ou se o juiz não homologar, acho que convém até eu escrever isso aqui,
ou se o juiz não homologar, que pode acontecer também, né? Ou se o juiz não homologar, contestação, certo? E aí, um detalhe, se a audiência for fracionada, como assim, professor? Se não todos os atos processuais não forem realizados numa audiência única, como era a previsão da CLT e ela foi fracionada, nós vamos ter uma audiência de conciliação, que vai vir até a contestação, e nós temos audiência de instrução e julgamento, que começaria aqui. Por isso que isso está tracejado, certo? Tanto é que o artigo 844 da CLT, que fala sobre o comparecimento das partes da audiência, que vocês podem fazer um coraçãozinho nele, que cai muito, ele traz os efeitos das partes não comparecerem à audiência inicial ou audiência 1, beleza? Ok, professor, mas então, continuando. Não havendo acordo, contestação. Depoimento das partes, razões finais, 10 minutos para cada parte, segundo tentativa de conciliação. Havendo acordo, juiz homologando, sentença recorrível. Não havendo acordo, se o juiz não homologar, sentença. A sentença que julgou a reclamação trabalhista cabe recurso ordinário, beleza? Então, se da sentença cabe RO, a gente vem para a nossa próxima linha do tempo. Próxima ainda não, vou adiantar uma aqui. Que seria justamente aquela recursal. Ó, juiz julga e profere a sentença. Da sentença que o juiz julga, cabe RO, beleza? Daqui a pouco a gente volta nela, então. Voltando. Professor, outra situação que cabe RO. Ação para homologação de acordo extrajudicial. Como que é a ação para homologação de acordo extrajudicial? As partes vão fazer um acordo fora do Poder Judiciário e vão levar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa homologar esse acordo. Tranquilos? Então, a ação para homologação de acordo judicial, as partes vão fazer esse acordo fora do Poder Judiciário e levam para o acordo, para o Poder Judiciário homologar. Pode ser advogado comum? Não. Então, é uma petição conjunta. Essa petição conjunta é assinada por quem? Pelo advogado do empregado e pelo advogado do empregador. Ela é distribuída a um juiz. O juiz tem 15 dias. O que ele pode fazer? Homologar. Se o juiz homologa, Zé Fini, acabou o processo. Ou o juiz pode não homologar, lembrando que o juiz não é obrigado a homologar. Se o juiz não homologar, cabe RO. E aí, essa decisão do juiz que não homologa, nesse caso, ela é uma sentença, tá? E aí eu peço para vocês tomarem cuidado, gente, que, por exemplo, se o juiz não homologa um acordo numa reclamação trabalhista, se o juiz homologar um acordo aqui numa reclamação trabalhista, ele não homologou, o processo segue. Professor, cabe sentença? Não, aqui é uma decisão interlocutória. Tanto é que o processo vai continuar seguindo. Então, não cabe recurso aqui de imediato. Só vou poder questionar isso no RO lá no futuro. É diferente da ação para homologação de acordo judicial. O acordo já foi feito, não estou discutindo se é devido ou não é devido a alguma coisa. Já foi feito o acordo fora do Poder Judiciário. Eu trouxe o Poder Judiciário a homologar. Então, se o juiz não homologar, acabou. É uma sentença, é uma decisão definitiva. E das decisões definitivas proferidas pelos juízes, cabe RO. Prof, e se ele homologar, posso recorrer? É recorrer do quê, querido? É recorrer... não é o que ele disse, é como ele disse. Ele homologou o que eu pedi, mas eu não gostei como ele escreveu. Pelo amor de Deus, cresça, né? Obviamente. Então, não cabe recurso. E o juiz pode ainda, é uma possibilidade, designar audiência. Audiência para quê? Para ouvir as partes e ver se não há fraude no acordo. Então, a ação para homologação de acordo judicial, petição conjunta, é distribuída para o juiz pode homologar, o juiz pode não homologar. Se ele homologar, acabou o processo. Se ele não homologar, cabe RO, certo? E aí, dando sequência ainda às nossas linhas do tempo. Súmula 414 TST que pode cair para vocês. Vamos supor que eu fiz um requerimento de tutela provisória numa reclamação trabalhista. Eu sempre dei aquele exemplo da Americana, que ficou famoso, né? Eu, Ramiro, trabalho na Americana e aí a Americana se lascou, devendo bilhões. Aí eu entro com uma reclamação trabalhista, mas eu não quero esperar o final do processo para receber, ou pelo menos para garantir que eu vou receber, porque eu não sei se eu vou receber, certo? Então eu entro com uma reclamação trabalhista e peço para penhorar todos os Kit Kat, todos os chocolates que tem lá nas lojas americanas. Na minha reclamação. É uma tutela definitiva? Não, porque o juiz não vai me entregar os Kit Kat, ele vai só penhorar os Kit Kat, certo? Ela só vai ser definitiva quando transitar em julgado, acabou, já é execução, aí ela vai virar, essa tutela passa a ser definitiva. Aí eu pedi uma tutela provisória de natureza cautelar, porque eu estou com medo de ganhar o processo e não levar. O juiz penhorou lá 1 bilhão de Kit Kat.
Essa tutela foi concedida antes do juiz proferir a sentença, ó. Eu pedi na minha reclamação e ela foi proferida antes desse momento aqui. O juiz leu minha reclamação e proferiu. Ainda vai ter contestação, audiência, contestação, razões finais, depois vai vir a sentença, certo? O juiz deferiu ela antes da sentença. Se o juiz deferir antes da sentença, é uma decisão interlocutória. Em regra, não cabe recurso de decisão interlocutória. Portanto, o que eu vou fazer? Chorar no TikTok? Não, eu vou impetrar um mandado de segurança. Vou fazer um rap, tipo... É o Zé Felipe, né? Vou fazer um rap ruim, porque eu fiquei magoado? Não. Aliás, não faça rap ruim se você ficar magoado. Você vai impetrar um mandado de segurança. Tranquilos? Prof, e se o juiz, ao invés de deferir essa tutela antes da sentença, ele vai deferir essa tutela na sentença? Ela não é mais provisória, certo? Errado, ela continua sendo provisória. Ela só vai se tornar definitiva após o trânsito em julgado. Exemplo, quando vocês fazem uma reclamação trabalhista, vocês, e um empregado está estável, você vai ler uma prova, aí na sua prova. Aí leu que a funcionária foi demitida durante a gravidez. Vocês vão pedir uma tutela de reintegração, tranquilos? Vão pedir uma tutela de reintegração. Aí a juíza concedeu isso na sentença. Da sentença, cabe o quê, gente? RO. Quer dizer que pode ser que no recurso ordinário a empresa prove que a empregada cometeu uma falta grave, portanto não era cabível a integração. E aí essa tutela vai ser desfeita. Ou seja, se o juiz conceder a tutela provisória, ela ainda é provisória na sentença? É. Se o juiz conceder a tutela provisória na sentença, de sentença cabe RO. Lembrando que o mandado de segurança, né, eu até brinco, o mandado de segurança é tipo você, ele é a última opção, é só quando não couber mais nada, certo? Beleza, então, se tutela provisória for julgada antes da sentença, cabe mandado de segurança. Se ela for julgada na sentença, cabe RO, certo? E aí a gente volta para aquela nossa linha do tempo recursal inicial. Juiz julga, profere a sentença. Da sentença do juiz, cabe RO, que eu vou interpor perante quem? Perante o próprio juiz. O juiz analisa os pressupostos recursais, estando presente, remete para o DRT. Se ele negar submento, cabe agravo de instrumento, certo? E lembrando que tanto no agravo de instrumento, quanto no RO, quanto no recurso de revista, quanto no desembarque TST, quanto no agravo de petição, o juiz tem que notificar a outra parte para apresentar contra-razões, ou interpor contra-razões, ok? Então, o juiz julga, profere a sentença. Da sentença, cabe RO. Vou interpor perante o juiz. Ele analisa os pressupostos recursais. Se negar submento, cabe agravo de instrumento. Lembre, decisão na execução, agravo de petição. Negou submento, agravo de instrumento. Ou é o contrário que eu até faço. Poema, estou criticando o Zé Felipe fazendo um poema merda desse. Mas vamos lá. Negou submento, agravo de instrumento. Decisão na execução, agravo de petição. Tranquilos? Então, se o juiz negar o submento ao RO, agravo de instrumento, lembrar que é o recurso Viagra, que é só para fazer subir. E aí, beleza. O juiz subiu o RO. TRT julga. Do acórdão do TRT, que julga o RO, cabe o quê? Recurso de revista. Lembrem, o recurso de revista é o recurso Flamengo. Por quê? Porque ele é o segundo, ele é sempre um segundo. Só vai caber recurso de revista de acórdão do TRT. Então, ó, se o processo estiver no TST, não é mais recurso de revista. Se é uma sentença de juiz, não é recurso de revista. Só cabe recurso de revista de acórdão do TRT, que julgou o RO, ou acórdão do TRT, que julgou a agravo de petição. Por isso que ele é sempre um segundo. Ele é sempre um segundo recurso de mérito. Por isso que ele é o recurso Flamengo, sempre em segundo, beleza? Então, do acórdão do TRT, que julgou o RO, cabe recurso de revista. Eu vou interpor perante o presidente do TRT. Se ele negar submento, cabe agravo de instrumento. E aí vai subir a uma turma do TST. A turma do TST julga e profere o acórdão. Tranquilos? Do acórdão proferido pela turma do TST, onde que o processo está mesmo? Está lá na Esbórnia? Não, o processo está no TST. E olha, queridos, pasmem, vamos lembrar disso e lembrem. É para ficar igual aquele site de fofoca, choqueia, para ficar chocado. Se o processo, se o acórdão for do TST, pasmem, cabe embargos no TST. You blow my mind de novo, professor. Pois é, se o processo estiver no TST, cabe embargos no TST. Olha que difícil identificar isso na prova. Se for acórdão do TST, sua resposta é embargos do TST. E aí tem dois embargos. Embargos de divergência e embargos infringentes. Os embargos de divergência, eles ocorrem quando tiver, pasmem de novo, divergência. Uau! E os embargos infringentes ocorrem quando for
dissídio coletivo de competência originária do TST. Em outras palavras, quando o processo é dissídio coletivo e já iniciou no TST. Nesse nosso exemplo, o processo iniciou perante o juiz, então não é embargos infringentes. Obrigatoriamente, do acórdão do TST, caberia embargos no TST e são chamados também de embargos de divergência. E aí vai ter que indicar que é uma divergência com alguma outra turma, enfim, né? Porque quem julga é a turma do TST. Lembrando também que nós temos, vou dar sequência aqui, o RO do artigo 895, inciso 2. O TRT vai julgar os processos de competência originária, aqueles processos que se iniciam no TRT. Por exemplo, se o juiz fez uma merda, eu vou entrar com mandado de segurança contra o juiz, quem vai julgar esse juiz? Outro juiz? Não, quem vai julgar esse juiz é o TRT. Então, vai ser uma petição inicial que você propõe perante o TRT. Ação rescisória contra a sentença de juiz, processo de competência originária do TRT. Dissídio coletivo, em regra, processo de competência originária do TRT. Então, vai ser o TRT nos processos que iniciam o TRT. Petição inicial. Julga, profere o acórdão. Do acórdão do TRT nos processos de competência originária, cabe RO. Eu interponho perante o TRT. Presente o TRT, ele remete para o TST, que julga e profere o acórdão. Então, o RO pode servir tanto para sair do juiz para o TRT, como do TRT para o TST. Só que para sair do TRT para o TST tem que ser nos processos que se iniciam no próprio TRT. Beleza? Se o processo iniciou perante o juiz, ele vai subir por via de recurso de revista. Certo? E aí, lembrando, né, na parte de execução, lá do artigo 880 e 888, porque, professor, eu não vi o agravo de petição nesse rolê. Como que é a linha do tempo da execução? Nós vamos ter um título executivo. Título esse que pode ser judicial ou extrajudicial, certo? E mais uma vez, né, eu estou aqui pior que eu choquei lá no Twitter, para chocar mesmo. Contando fofocas? Não. Eu estou aqui contando besteira, groselha. Título executivo judicial é feito onde, gente? Em Atlantis? Não, é feito na justiça. Título executivo judicial é feito onde? Fora da justiça. Tranquilos? Então, nós vamos ter um título executivo, judicial ou extrajudicial, e vai pedir execução e vai haver a citação do executado. Essa citação é em caráter pessoal por oficial de justiça ou por quem tenha poderes para receber. Quem tem poderes para receber citação, via de regra, o advogado, tá? Se o executado não for encontrado por 2 vezes em 48 horas, vai haver a citação edital. E aqui, independente do rito, tá? Lembrando que não cabe citação digital no rito sumaríssimo, mas aqui nós não estamos falando do processo de conhecimento, sim da fase de execução. Então, tem o título executivo, o executado ele é citado, e aí ele tem 48 horas para decidir a vida dele, né? Um tempinho hábil, super gostoso. Só 48 horas. O que ele pode fazer? Pagou. Remissão. Remissão é pagamento. Se ele pagou, gente, o que acontece? Não, isso aqui não é uma bíblia, isso aqui é um caixão. Acabou o processo, morreu. Ou ele pode querer apresentar embargos à execução. Só que para apresentar os embargos à execução, ele tem que fazer a garantia integral da dívida. Ou seja, se eu estou devendo 100 mil, eu só vou, os embargos de execução somente serão apreciados se eu depositar 100 mil na conta do Poder Judiciário, se eu indicar um seguro garantia judicial, ou se eu indicar um bem no valor de 100 mil, certo? Beleza. Ou ainda, vai ter um título executivo, o executado foi citado, e em 48 horas ele ligou o modo caguei. Caguei. Foda-se, não vou fazer nada não. Ele ficou inerte. Se ele ficar inerte, vai haver determinação de penhora. Se a penhora for suficiente para garantir a integralidade da dívida, ele pode apresentar os embargos de execução. Por isso, quando vocês fazem a peça de embargos de execução, e qual é o prazo, prof? 5 dias a contar da garantia do juízo. Vocês têm um tópico de tempestividade, 5 dias úteis a contar da garantia do juízo, e vocês têm um tópico da garantia do juízo, porque os embargos serão apreciados se houver garantia do juízo. E aí vocês grifaram lá no artigo 884 a palavra 5 dias e a garantia do juízo. E grifaram também o parágrafo 6 para lembrar que as entidades filantrópicas, bem como seus ex-atuais diretores, não precisam garantir o juízo, certo? Mas voltando aqui, fez a garantia do juízo, embargos de execução, igual prazo para impugnação. E aí o juiz vai proferir a sentença. Esse processo está em qual fase, gente? Está numa fase madura? Não, também, mas está na fase de execução. E a sentença que julgou os embargos de execução, a decisão da execução, cabe agravo de petição. Tranquilos?
Transição em julgado, asta pública, adjudicação pega bem para mim, arrematação vendo bem. Então, da sentença que julga os embargos de execução, cabe agravo de petição. Professor, é só sentença que julga embargos de execução que cabe agravo de petição? Não. A decisão que desconsidera a personalidade jurídica na fase de execução, cabe agravo de petição. Aí, a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, cabe agravo de petição. Decisão na execução. Beleza? Ramiro, e qual que é o fluxograma do agravo de petição? O fluxograma do agravo de petição é esse aqui. Só que no lugar do RO estaria o agravo de petição. Mesma linha do tempo. O juiz julga, profere sentença, cabe agravo de petição. Interpõe perante o juiz, remete para o TRT. TRT julga, profere acordo. Cabe recurso de revista, porque ele revisa o acórdão do TRT que julgou o RO, ou ele revisa o acórdão do TRT que julgou o agravo de petição. E aí, lembrando que nesse caso só se for matéria constitucional. Interpõe perante o presidente, remete para a turma julga, o processo está onde? Está no TST. Então, o acórdão do TST cabe embargos no TST. E como ele não começou no TST, é o embargos de divergência. Tranquilos? Aqui, a gente passa uma linha do tempo. Todas as linhas do tempo, na verdade, de uma maneira até meio célere. E qual que é a finalidade disso, queridos? A finalidade disso é que vocês revisem isso, para ficar mais visual. Agora vocês têm essa potência, já estão num nicho que vocês conseguem enxergar isso melhor, certinho? Então, dito isso, deixa eu